dosar direitinho e não fazer como fez o VP, que arrebentou Paulinho, arrebentou Renato Augusto, arrebentou o time inteiro. Guarda, você fala do VP daqui a pouquinho. Eu sei que Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são os principais temas de quem nos assiste, mas chegou talvez o momento mais esperado dos últimos 30 dias, eu acho. 40 dias. 40 dias. São as novidades do Flamengo. Volta aqui, José Paz. Bora lá, bora falar do Flamengo aqui no Gazeta Esportiva, que anunciou oficialmente aí a contratação do Gerson, trouxe de volta o Gerson. Ontem a gente já comentava, né, que o Gerson tinha chegado no Rio de Janeiro para ser anunciado aí como novo reforço do Flamengo. Ele vai vestir a camisa 20, assinou um contratinho aí até 2028, estava lá no Olympique de Marseille, agora é jogador de novo do Mengão. E hoje foi apresentado oficialmente VP Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo. E aí ontem a gente discutia aqui, poxa, será que vão fazer a pergunta para ele aí em relação à sogra, ter deixado o Corinthians, ter falado que não ia para nenhum outro clube aqui do Brasil, que ia cuidar da sogra lá em Portugal. E aí fizeram esta pergunta, inclusive a repórter da Flá TV, da TV oficial do Flamengo, a Luana Trindade, fez essa pergunta, a primeira da coletiva. Então ela perguntou lá para o VP sobre essa situação dele envolvendo a saída do Corinthians e a chegada ao Flamengo, uma jogadinha combinada ali, né, entre a assessoria do Flamengo e o VP, e aí ele respondeu, falou sobre essa questão por 9 minutos. Nós resumimos aqui, vamos conferir. O que eu fui sempre transmitindo ao clube foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, é uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão. A minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, 2 dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar, de facto, o desafio profissional, o repto profissional, era um repto importante para a minha carreira. Eu, a partir daí, tive que tomar uma decisão. É tão verdade isto que o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque, de facto, nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano, e depois eu, e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim, se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Portanto, não devo mais nada a ninguém. Portanto, falou então o VP aí nessa apresentação lá no Flamengo, e é um bastidor interessante, uma coisa que é interessante a gente falar aqui. O VP ele deu essa declaração, respondeu lá a repórter da Flá TV, e aí o pessoal da assessoria disse o seguinte, ó, o VP não vai mais falar sobre esse assunto na coletiva, não adianta vocês perguntarem. Aí o microfone foi para a repórter da Band, nossa colega lá, Tatiana Tavares, da Band do Rio, e ela não teve dúvida, continuou no tema. Perguntou ali, citou até que o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, tinha chamado o VP de mentiroso, tinha até contextualizado ali a pergunta, dizendo que a torcida do Corinthians entendeu como uma traição a saída do VP lá para o Flamengo, e aí ela emendou a pergunta dela, poxa, será que você comunicou lá ao Corinthians que você tinha o desejo de vir aqui para o Flamengo, como é que foi conduzido
a negociação, e aí não deixaram o VP responder a pergunta da nossa amiga da Tatiana Tavares, lá da Band. Então ela foi censurada ali logo no comecinho da coletiva e depois o tema não foi mais abordado. E uma coisa interessante também a gente dizer é que em nenhum momento a diretoria do Flamengo, o VP, eles citaram o nome Corinthians. Era sempre o clube anterior, quando tinham que se referir aí ao Sport Clube Corinthians Paulista. Volto com vocês. Podem debater à vontade. Até porque acho que o assunto vai render tanto que eu nem sei se você volta, viu? Mas vamos controlar. Bom, não sei vocês. Leitura que eu fiz. Tá? Leitura que eu fiz, aí jogo para vocês concordarem ou discordarem. Tá, diga lá, vamos lá. Seguinte, para Vitor Pereira, e é o direito dele, Flamengo é maior que o Corinthians no momento, tão maior que ele acabou revendo a questão familiar para ficar no Flamengo, porque ele não poderia recusar esse convite. No Corinthians recusou porque a família estava acima. No caso do Flamengo, a proposta era melhor, tem a chance de ser campeão do mundo, tem os melhores jogadores e por isso ele fez a opção do Flamengo, em detrimento até da questão familiar que ele tinha. Mas até para o Chico ficar à vontade, em cima do que você está falando, o Vitor Pereira, quando ele saiu, ele disse, eu não vou para lugar nenhum, não fui eu que disse. Foi você quem falou, eu vou voltar para casa, eu não vou para nenhum lugar, a não ser a minha casa. Só que o Flamengo mudou de Mas ele, não, então quando ele fala que vai voltar para casa dele, porque ele disse também que o único motivo que o tirou do Corinthians foi o problema familiar, e não foi. Então ele recebe uma proposta, o Flamengo é melhor, então eu vou. Então ele mentiu, ele que foi valentão lá num dos clubes dele, que claro que ele veio aqui, mostrou que ele era nervoso, lembra? Acho que um sheik falou para ele responder, o assessor de imprensa lá, um árabe lá, falou que ele não podia falar, falou, você vai deixar eu falar ou você vai não sei o quê? Por que você não falou agora quando a repórter perguntou? Por que não teve peti agora? Por que não teve chilique agora? Porque não tem o que falar. Porque não tem o que falar. Seria interessante, sim, ele responder a pergunta da repórter, da colega lá da Bandeirantes do Rio de Janeiro, sobre aquilo que disse o Duílio, porque o Duílio falou que caráter não se faz, não se compra, não é o dinheiro. Todo o dinheiro que ele falou que tem na conta dele, não adianta falar, me dá 1 quilo de caráter. Não adianta, você pode ter o dinheiro do mundo que você tiver. Se você não tiver caráter, então era a oportunidade para ele se explicar. Então ele não bateu na mesa quando foi censurado, ele não quis falar, sabe por quê, Chicão? Porque não tem o que falar. Não tem o que falar. E lamento que o Flamengo tenha tratado o Corinthians dessa forma. O repórter da televisão do Flamengo, outro clube anterior. O Corinthians foi anterior. O presidente do Willi foi extremamente simpático com o Flamengo, dizendo que o Flamengo não tinha nada a ver com o problema era do Vitor Pereira, com a forma que ele conduziu. Então não disse absolutamente nada. E outra coisa, para fechar, para deixar o Chico à vontade. Tá? Ele mesmo fala na coletiva que todo mundo ficou, da comissão técnica pulou fora, porque é só ele, o problema era ele, né? A falta de caráter acho que não era dos colegas. Bom, eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, para mim ficou claro nessa entrevista, entre aspas aí, né, que ele deu, que para mim isso aí nada é a mesma coisa, ele falou e não disse porque largou o Corinthians, deu a desculpa da sogra e pegou o Flamengo. Para mim ficar claro, por que ele fez isso? Desculpa, ele deu uma desculpa, mas para mim ficou claro. Porque ele vai ganhar muito mais do Flamengo. Ele é mercenário. Ele é aquele tipo daquele treinador que vai para onde o dinheiro sopra. Não é para onde o vento sopra, ele vai para onde o dinheiro sopra. Mas ele pode fazer isso, mas Chico. não, tudo bem. Mas ele ganhava 1.700.000 ou 1.800.000 no Corinthians. O Corinthians ia subir o salário dele para 2.200. O Flamengo veio e ofereceu 3.500 e por isso que ele foi para o Flamengo. Aí não tem sogra, aí não tem família, aí não tem nada. Pô, com 3.500.000 de alcatra dentro da geladeira por mês, cara, é dinheiro pra caramba. É isso dinheiro pra caramba. Né? Com a comissão técnica. Ele dá lá 1 milhão para a comissão técnica, fica com 2,5. É dinheiro que não acaba mais em 2 anos, gente. É dinheiro que não acaba mais em 2 anos. Porque é 1 ano. Um ano. Porque depois que, se ele não der certo no Flamengo, ele vai embora. Ou se ele der certo e vier outro clube, leva ele também. É o tal negócio, Judas vendeu Cristo por 30 moedas, né? Agora, se aparecesse alguém que desse 60, ele não vendia para os romanos, ele vendia para o cara que deu 60. Você pode me ajudar, então, Celso, também? Então, esse Vitor Pereira, ele é Judas mesmo, ele é traidor. Ele é traidor, ele não vale nada, ele não tem caráter. E outra coisa, desde quando o Flamengo tem gabarito para censurar a pergunta em entrevista coletiva?
Nunca deve se fazer isso. Nunca deve se fazer isso. Deixar a companheira da Bandeirantes comendo fumaça, sabe? Comendo poeira. Simplesmente disseram, acabaram as perguntas sobre o clube anterior, que é nada mais nada menos que o Corinthians, que tem muito mais torcida que o Flamengo hoje. O Flamengo tem mídia, o Corinthians não tem essa mídia que o Flamengo tem. E mesmo não tendo os títulos que o Flamengo tem, cresce a torcida cada dia e cada vez mais. Essa é a grande verdade. Então, eu estou nessa entrevista, eu levanto e digo o seguinte, eu vou embora, estou indignado. Vocês não têm esse poder de censurar a pergunta. Vocês são o quê? Vocês não são ninguém para censurar. A censura não existe no Brasil. E por que o Vitor Pereira não respondeu? Não, mas não é esse o problema. O problema é que o Flamengo não deixou. Respeita ele. O Flamengo não deixou. Não, mas não deixou, mas lá. Estava tudo combinado. Mas quando o árabe fez isso lá, o assessor de então, imprensa, quando eu falei ele aqui, teve petizinho. Quando eu falei para você, que eu vou responder. Quando eu falei para você, é isso. Mas aí que tá. Quando eu falei para você que a imprensa carioca é chapa branca, é chapa branca mesmo. Não, mas a pergunta foi feita. É chapa branca. Chico. Foi feita, mas ninguém deixou responder. Então, se teve censura, porra, levanta todo mundo e vai embora. Ou vocês têm o quê? Vocês sangue de barata? É por isso que o jornalismo brasileiro, o jornalismo esportivo brasileiro, está cada vez indo mais para o saco. Porque não tem mais gente que tem coragem de perguntar, gente que tem coragem de questionar. O Flamengo censura uma entrevista e está tudo certo. Vamos falar de outra coisa. Não nos acerta isso aí. O pessoal tinha que levantar e tinha que ir embora. Tinha que ir embora. Não. Todo mundo ficou calado. É por isso que a imprensa do Rio de Janeiro é uma porcaria. É um bando de puxa-saco que gosta de elogiar dirigente, gosta de elogiar jogador que não é bom. Eles inventam craques. Eles são assim. A imprensa carioca é desse jeito. É áulica. Para quem não sabe o que é áulico, puxa-saco. Mas a pergunta foi a segunda da coletiva. Foi a primeira que valeu, porque a primeira mesmo era da TV oficial do clube, né? Foi a segunda, já foi combinado. Já foi direto. Já foi combinado. E aí depois teve uma terceira pergunta. Mas deixa eu tirar uma dúvida com vocês dois. Chico. Peraí, Celso Cardoso, você foi repórter. Eu me lembro muito bem uma vez que você fez uma pergunta pro Felipão no Palmeiras. Falaram que ele não ia falar e eu fiz a pergunta do mesmo jeito. Você fez do mesmo jeito. Sim. O que aconteceu? Nós filmamos você fazendo a pergunta e o Felipão dizendo que não ia responder. Sim. E o que nós fizemos? Pusemos no ar. Ficou mal para quem? Para você ou pro Felipão? Quer dizer, é lógico que ficou pro Felipão. Não, pra mim não tem essa, você não pode perguntar se não teve. Eu pergunto mesmo. Lógico, tem que perguntar, pô, você tá lá pra quê? A nossa função é perguntar. A nossa função é querer saber o que aconteceu na cabeça desse homem para ele mentir para 38 milhões de pessoas. Para eu entender, eu quero só uma ajuda. Não sei se alguém puder, até o diretor, vocês. No finalzinho da resposta dele, ele fala da mulher dele. Ele quer dizer, ele fala, minha mulher que me convenceu a vir ao Brasil. Foi isso que ele disse? Que ele perguntou para ela e ela liberou. Ah, então, peraí. Então vou falar. Ele ficou irritado quando o Marco Belo perguntou se quem mandava na casa dele era a mulher, pô. Então manda ela, então. Engraçado, né? Não foi eu. Ele ficou extremo. O Marco Belo fez uma pergunta pra ele, depois se desculpou, falou, na sua casa quem manda é a mulher? Ele que é uma falta de respeito. Aí ele vem e fala assim, eu perguntei pra minha mulher falou, vai pro Flamengo. É isso então que ele falou, né? Então, Marco Belo, parabéns, você tava certo. Tá certo, Marco Belo. Boa, Marco Belo. Tá vendo como é que são as coisas? Como o mundo gira. O mundo dá volta. O mundo gira, dá volta. E faz justiça para quem é justo. Para quem trabalha para viver e vive para trabalhar. Sabia que esse assunto ia render? Quase que cai todo o resto do programa de hoje.